Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga, não só minha, mas de toda a família. A gente tem uma história juntos aí. Juntas, eu estudei com o irmão dela. A irmã, sua irmã, né, A Lu? sua irmã. Com a Estudou com a minha Adriana, é irmã. isso. Minha irmã estudou com a Adriana. Sim. Você estudou com a minha prima, com a Com a Viviane. Viviane, é verdade. Sim. Verdade. As nossas mães são amigas. Verdade, isso mesmo. Então, a gente tem toda uma trajetória aí. E somos colegas de profissão. Então, estou aqui com a Luciana Pena, advogada, palestrante, empreendedora e mentora de crenças limitantes. Mentora de crenças limitantes. Tenho visto aí seu trabalho, mas vamos conversar um pouquinho. Então, primeiramente, seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui no meu podcast. E me conta um pouquinho aí da sua trajetória. Como que você chegou aí para começar esse novo trabalho de mentora de crenças limitantes? Vamos lá. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você. Você, como disse, né, somos amigas há tantos anos, a nossa família. Eu estava revendo algumas fotos de quando eu era criança para postar, inclusive, na rede social. E eu me deparei com uma foto sua com meu irmão. Que legal! Lá no Sossego da Mamãe, da tia Tarcília. E aí eu falei, gente, é uma amizade de muitos anos, né? A Marta com a minha mãe. A Adriana estudou com a Márcia, com a minha irmã. Uhum. E eu estudei com a Viviane, realmente. Eu lembrei agora, eu estudei com a Viviane Nossa, desde sim. sempre, desde a primeira série até a oitava, eu acho. Enfim, então é uma amizade de longa data. Sim, Lu. E a minha trajetória, assim, para falar assim, de crenças limitantes, assim, eu teria que falar um pouco, né, do que eu sou. Né? Sim. Como advogada, me formei tem mais de 23 anos e me formei em Ribeirão Preto. E aí, depois de 2 anos formada, eu voltei para Barretos. Voltei para advogar, que é pedido do meu pai. Ele falou, não, volta para Barretos que eu vou te arrumar um monte de cliente. E, de fato, no primeiro mês eu já tinha 20 clientes. Eu lembro Nossa, que certinho que ele me maravilha. arrumou 20 clientes, assim. E aqui eu fiquei, né? Então, eu estou aqui desde 2005, advogando. E aí vem todo um processo, né? De redescoberta numa cidade tão machista, tão racista, né? E aí eu tive que realmente fazer o meu nome em Barretos. E como eu fiz meu nome, né? Trabalhando muito, claro, mas no sentido de demonstrar quem realmente eu era. E não ser aquele... Sabe aquela visão que a gente tem de advogada, de terninho, de ser toda, né, certinha e tal? Eu falo, gente, eu não sou essa pessoa. Né? Então, eu acho que eu fiz a minha carreira, a minha trajetória na advocacia, mostrando realmente quem eu sou. Entendeu? Eu não fui uma pessoa que moldei, né, como advogada, e sim demonstrei sempre o que de fato eu era. E isso que é importante, né, Lu? E aí, dando um salto assim, né? Fui a primeira mulher presidente quando eu tive que assumir, né? Eu estava como diretora da OAB e o presidente e o vice renunciaram, eu tive que assumir a presidência da OAB em 2012. E aí foi um salto e um marco muito importante na minha carreira, né? Na trajetória da Ordem dos Advogados também, aqui de Barretos, da 7ª subseção. Eu acho que, nesse prisma todo, eu abri portas para as mulheres. Então, foi um marco muito importante. Então, de 2012 até agora, né? São 12 anos... teve um outro início de uma construção muito importante na minha carreira. Sim, Lu. E você sabe que é muito importante isso. Eu acho a gente vencer barreiras, né? Superar desafios. E eu queria que você me falasse um pouquinho na sua trajetória aí em defesa aos direitos, né, dos afrodescendentes. Quais são as formas de discriminação que existem? Existe essa discriminação aqui na nossa cidade de Barretos ainda? Bom, essa pergunta, assim, eu gostaria de falar, né, assim, que não existe, mas infelizmente existe, né? Não só em Barretos, como no Brasil como um todo. Como no mundo, Como né? no mundo. Infelizmente. Infelizmente existe. Então, assim, para você saber o que é
o que é injúria racial e o que é racismo, você tem que pensar o seguinte, falar de uma forma bem, bem rápida e bem simples. Assim. Quando você, né, se depara numa situação que é voltada para você em relação à sua cor, à sua raça, mas voltado, é individual, é injúria. Agora, quando é coletividade, aí é o racismo, tá? Então, você tem que sempre analisar como que está sendo essa discriminação, entendeu? Barretos, claro que é uma cidade racista, infelizmente. Eu mesma já passei por situações, assim... Constrangedoras. Constrangedoras. E olha que, assim, eu sou uma pessoa conhecida, sou uma pessoa pública conhecida, sim, sou. Mas, quando eu passei, por exemplo, pela transição capilar, que é você usar o seu cabelo natural, eu lembro que eu cortei o cabelo bem curtinho. Isso foi em 2019 que eu comecei a transição. E eu fui numa loja, né, comprar um vestido, ia ter um evento, foi bem antes da pandemia mesmo, foi em 2019, estou tentando lembrar. E eu lembro que eu fui nessa loja já com o cabelo curtinho, já era uma outra Luciana, aquela outra Luciana ficou para trás. E aí a moça não me conheceu. E aí eu fui nessa loja e falei para ela assim: olha, tem um vestido midi? Aí ela pegou e falou assim: não tem. Já sim. Aí eu subi um degrauzinho lá dessa loja, todo tinha uns vestidos assim. Aí eu fui lá, falei: nossa, esse aqui, olha, é nos vestidos de festa, vestidos longos. Eu amo vestidos longos. E aí ela pegou e falou para mim assim: olha, aí a padronagem é cara. Meu Deus. Aí eu peguei e eu já estava, né? Todo nesse processo do combate ao racismo. Eu já tinha idealizado a comissão de combate à discriminação racial dentro da OAB desde 2016. Eu já sabia dos meus direitos ali. Mas foi um momento ali, Tati, que eu falei assim, eu vou deixar isso para lá. Eu falei, então tá bom, fui embora. Passou uns 20 minutos, essa moça me liga. E ela, Luciana, é a fulana aqui da loja tal. Eu não te conheci. Uma pessoa que falou para mim que era a Luciana Pena. Vem aqui. Não, eu vou te mandar um condicional. Tem vestido sim, tal, tem saia, tem isso, tem aquilo. Me fala, você está morando em tal endereço? Eu falei, não quero. Então, é uma forma de discriminação, né? Que a gente fala de discriminação que ela a pessoa não fala para você, ela não exterioriza, mas é velado, né? Sim. É velado, mas hoje em dia está escancarado o racismo, né? As pessoas já falam assim, tudo. Então, quando eu uso, por exemplo, o meu turbante, eu vejo reações das pessoas também que elas têm um preconceito também. E por que você está usando? Você perdeu o cabelo? Você está fazendo tratamento de câncer? Você passou por um tratamento? Confunde as pessoas não sabem. Então, por isso, é importante a gente passar informações para a sociedade, né? O que é racismo, o que é injúria racial, quais os locais de denúncia que tem em Barretos, o que você faz, o que realmente se é ou se não é. Eu recebia muitas denúncias quando eu estava na OAB, na comissão da OAB, e muitas delas não se encaixavam, não eram racismo, não eram injúria racial. E muitas eram. As que eram, a gente ficava até o final, né, para saber o decorrer do que iria acontecer. Mas muitas vezes não é. Então, a gente tem que entender a lei, passar a informação correta para as pessoas. Eu penso assim, sabe, Lu? Eu acho que a base central de toda a sociedade é o respeito, né? Nós precisamos respeitar as culturas, né, das outras pessoas. Nós somos uma civilização povoada, né, por afrodescendentes. Então, a gente estava comentando até, né? Todos nós temos, né, no nosso sangue, um pouquinho, né, do sangue afro. Temos. E foi muito bom você falar sobre isso, porque, assim, o que é o colorismo no Brasil, né? Para vocês entenderem o que é colorismo. Quando, né, os escravos, as pessoas escravizadas, elas foram libertas, né? Falaram assim, tem muita gente preta aqui no Brasil, né? A gente precisa clarear um pouco a população. E aí, o que os portugueses fizeram, né? Vieram portugueses, eles falaram assim, vamos trazer as pessoas para cá. Então, vieram portugueses, vieram italianos, vieram
tantas nacionalidades para cá. E o Brasil, ele se tornou um país colorido, miscigenado. Sim. Então, por quê? Porque as pessoas se relacionavam com pessoas negras, tinham filhos. Você pode ter certeza que alguém da sua família vai falar assim, nossa, realmente, meu bisavô era negro, ou minha avó era negra, ou meu, sei lá, entendeu? Alguém, você vai falar, sempre vai ter alguém na família, entendeu? Então, quando a gente fala em colorismo, a gente tem que entender que nós todos, brasileiros, você pode ter certeza, nós somos essa mistura, né? Então, para que ter essa diferença, né? Só que às vezes a gente não sabe disso, né? A gente não sabe da história. A gente não sabe que esses imigrantes que vieram para cá, eles eram pessoas também que estavam passando necessidade nos seus países, né? E aqui, chegando aqui, eles ganharam terras, né? Enquanto os negros não. Então, a gente tem que ver esse processo histórico, Sim. sabe? Essa reparação histórica ela é necessária. Então, as pessoas não entendem isso, elas não sabem disso. Então, é muito importante essa informação sobre o colorismo, né? Aí, você olha para mim, você vê a tonalidade da minha pele, você vê a mistura dos meus traços, né? Então, a gente fala assim, nossa, realmente, a Luciana, ela tem o olho puxado. Já perguntaram se meu pai era japonês. Olha só, né? Seu pai é japonês, sua mãe é negra, seu pai é japonês? Eu falo, não. Então, assim, tem aquela mistura na minha família de índios, né? Mas o brasileiro é essa mistura, né, Lu? O brasileiro Lu? é essa mistura. Então, tem gente da pele clara que eu olho e falo assim, nossa, ele tem traços ali, né? Negroides, que a gente chama, né? Que às vezes é o nariz, é a boca, é a sobrancelha, é o formato do olho. E às vezes a pessoa não sabe, né? Aquele cabelo crespo, o cabelo cacheado. Então, nós somos uma mistura. E você sabe que, assim, eu não consigo compreender a essência do racismo. Eu confesso que, assim, eu não sei se é porque eu sou tão desprendida disso, eu penso assim, o porquê, da onde se vem, se surge isso, né? Se a nossa essência, nós somos seres humanos, né? Mas não é. Uma cor da pele. Não é, mas é que foi passado, né? Foi passado que o negro, ele não era inteligente, por exemplo, tá? Então, quando eu te digo que eles falaram assim, vamos branquear o Brasil, era nesse sentido, de que as pessoas não eram inteligentes, né? Para tornar as pessoas mais inteligentes. Que era feio, né? Tem tantas frases racistas que a gente escuta, que eu mesma escuto. Ah, mas você não é nem tão negra assim. Não é tão negra assim. Ah, mas você até é uma negra bonita. Olha só. Entendeu? Então, isso vem muito do que nós aprendemos. Então, está aí. O que acontece, né? Da onde vem o racismo? É todo um processo histórico, né? É todo um processo histórico que precisa ser desfeito, desconstruído, desbloqueado, né? Sim. Por isso que eu tenho esse trabalho, né? Eu tenho esse trabalho de desbloqueio, que você falou da mentoria de crenças, que é nesse sentido mesmo, da pessoa entender que ela pode chegar onde ela quiser. Ela pode conquistar o espaço que ela quiser. Ela pode frequentar lugares que ela quiser, entendeu? Ela pode ter acesso à informação, mas só que desde que ela realmente queira. Porque se você ficar sentado na sua casa, aí, sentado, sem fazer nada, a informação não vai chegar até você. Então, hoje, eu vejo que a gente pode criar o que a gente quiser e chegar onde a gente quiser. E trazendo isso, né, para outros tipos de discriminação, tem a discriminação da mulher, e a discriminação da mulher no cenário político, né, Lu? Então, eu acho que esse trabalho seu, né, é muito importante, né, de realmente romper as barreiras aí, enfrentar os desafios, enfrentar as crenças limitantes e saber que todas nós, mulheres, somos capazes. Todas nós, mulheres, somos capazes. É porque você, veja bem, você vai olhar, você vai numa galeria de presidentes lá da Câmara Municipal. Você vai na galeria de presidentes lá da OAB, você vai na galeria de presidentes lá do pessoal da arquitetura, esqueci o nome, como que é? Você vai na galeria de presidentes de qualquer lugar, sempre vai ter homem. E por que homem? Porque é histórico também. Sim. Entende? Então, quando a gente abre portas para mulheres, seja na política, seja em qualquer campo, a gente está... É um marco histórico, mas é também inspiração para que outras mulheres
estejam à frente também desses cargos. É tão importante, porque se eu falar para você assim, eu como mãe, o que eu passo como mãe, você vai entender, você como mulher. Porque nós, mulheres, carregamos conosco, mesmo que você não seja mãe, o sagrado feminino, eu acredito nisso, né? Então, a gente pode, por exemplo, cuidar de uma planta, a gente tem um olhar diferente do que o homem tem. Sim. E aí, como que essa mulher vai entender as políticas públicas que são necessárias para mulheres? Agora, o homem, talvez ele não entenda. Talvez ele fale assim, mas que bobeira isso. Não, vamos deixar essa pauta para lá. E a mulher, não, ela tem uma visão diferente. Por isso que eu acho muito importante a mulher na política. Isso mesmo. E você deveria entrar na política, né, Lu? Eu? Não. Vim para o time de cá também fazer parte disso. Eu acho que eu fico muito assim... A gente escuta muita coisa que talvez nem seja verdade. Mas a gente toma aquilo como se fosse verdade, né? De que política é um lugar que você vai encontrar muita coisa errada, tem muita gente... né, suja, tem muita gente suja no sentido de fazer coisas erradas. E aí eu falo, será que eu estou pronta para isso, né? Eu gosto tanto das coisas, né, corretas. Será que eu vou me... Sim. Sabe? Por exemplo, eu não faço criminal, porque eu recebi uma proposta na época, assim que eu comecei a advogar, em 2003... olha, o cara falou assim, você tem que me defender, o cliente, né? Você vai me defender e tal, eu vou te pagar tanto, não sei o quê, mas tinha que fazer algumas coisas lá erradas. Mentir. E eu falei, não vou conseguir, então eu não faço criminal. Aí imagina eu na política, não vai dar certo, eu acho. Eu acho que eu tenho muita ideia, tá? Muita ideia, principalmente voltada para a pauta racial, sabe? E isso é muito importante. para as mulheres. Sim. Mas, assim, ideias eu tenho. Mas você sabe, Lu, que assim, olha... Não sei. Quando eu fui entrar no cenário político, um amigo falou assim, pensa bem, porque você vai receber um selo ali de essa daqui não é mais honesta. E aí eu pensei, repensei, e eu falei, não. Mas é uma crença, né? Exatamente. Você vê que é uma crença? Que já todo mundo precisa romper essa barreira. Essa crença mesmo de que mulher na política também vai ser desonesta. Porque o político como um todo é visto com essa desonestidade, né? Mas hoje em dia já existe um movimento no sentido da busca da essência da política, que é realmente fazer políticas públicas eficientes, né? Fazer uma gestão pública que vá desenvolver o seu município, o seu estado, né? O Brasil como um todo. Então, eu acho que essa é uma crença limitante. É uma crença limitante. E aí eu te pergunto, a gente precisa romper. Será que todos os políticos são desonestos? A gente sabe que não. A gente sabe que tem políticos que são honestos, tem políticos que têm pautas muito importantes. Sim. E que realmente fazem acontecer. Tem mulheres na política que a gente fala, uau, sabe? Sim. Que você se inspira mesmo. Mas eu, por enquanto, eu não estou pensando, não. Mas quem sabe na próxima? Isso agora não. Mesmo. Mas é desafiador, né? Eu acho que tudo que você sai da sua zona de conforto, igual você disse, né? Nós temos que sair da nossa zona de conforto e entrar aí num cenário que é discriminatório, que é machista. Só que eu não vejo como você utilizar isso para o lado do vitimismo. Eu acho que a mulher ela tem que se empoderar, saber que ela tem o espaço dela ali conquistado já, né? E mostrar os seus ideais. Mostrar realmente para que eu vim, o que eu vim mostrar. Só que você tem que estar com essa essência, né? Muito fortalecida. Tem. Sim. Muito. E assim, você tem que estar muito bem preparada, muito bem fortalecida, sabendo ter um autoconhecimento de si mesma para você entrar nesse cenário político, ter uma rede de apoio, porque tem que ter, né? E assim, é muito importante você que é mulher também apoiar outra mulher, porque não adianta, gente, nós não somos concorrentes. E do que eu percebo muito isso, que a própria mulher, se toda mulher apoiasse uma mulher na política, eu acho que seria muito diferente. Nós teríamos uma cidade muito melhor, nós teríamos condições de propor
pautas importantíssimas para as mulheres. Uma delas é essa do autocuidado, dela se cuidar, de entender sobre a maternidade, se ela for uma mãe solo. Isso. Nossa, tem tantas coisas para a gente poder ajudar Colocar essas em mulheres. ação. E, inclusive, o seu salário também, né? A equiparação Igualdade. salarial, de igualdade, enfim, tanta coisa para fazer. Sim. Por isso que a gente precisa cada vez mais incentivar as mulheres para estar entrando nesse cenário, né? E realmente a gente conseguir fazer as políticas públicas adequadas para a população e para amparar também as mulheres. Bom, Isso estamos mesmo. falando aí de eleições municipais. Me fala o que você espera aí para as próximas eleições municipais em Barretos. O que você espera, né, aqui da pré-candidata, né, que está aqui, que possa agregar aí para a nossa cidade de Barretos? Principalmente, eu vou falar do que eu vivo, né? Das pautas raciais, que sejam pautas raciais realmente eficazes, das pessoas entenderem e se posicionarem em relação ao racismo. Eu sei que existem órgãos aqui em Barretos que são órgãos muito confiáveis, mas eu acho que o que falta para Barretos é isso, informação, sabe? De você ter realmente, igual quando eu fiz a cartilha de combate à discriminação racial da OAB em 2016. Foi tão importante essa cartilha, então acho que a gente tem que levar para as escolas. A Lei 10.639, ela tem que estar realmente nas escolas, a gente tem que ter uma fiscalização em relação a isso. O que é essa Lei 10.639? É levar o estudo da história da África para as nossas crianças. Nós não tivemos as informações corretas em relação à nossa história. Então, a gente precisa ter palestrantes, a gente precisa começar, eu acho, na educação, para que o racismo não venha à tona mais para frente, sabe? Então, eu acredito muito, eu tenho esperança muito que a próxima prefeita, assim, o próximo prefeito, eu acredito que tomara que seja uma mulher mesmo, né? Para que leve essas informações, para que coloque na sua pauta essas informações tão importantes que são as questões raciais. É isso mesmo, Lu. Eu acho que tenho certeza que nós temos que trabalhar com a base da sociedade. A base são as nossas crianças. É ali educação ali. Onde você vai estar passando o direcionamento, né, de princípios, valores corretos e adequados para uma sociedade mais igualitária e menos discriminatória. Isso. Então, e aí você veja bem, você fala tanto de igualitário, né? Se nós queremos tanto uma sociedade igualitária, é só a gente olhar para as pessoas refletirem. Quantas pessoas negras você conhece que ocupam cargos de liderança? Quantas pessoas negras você conhece que você vai almoçar em algum lugar, vai jantar em algum lugar? Quantas pessoas você olha para o lado e você vê pessoas negras ao seu redor? Será que realmente nós estamos vivendo num mundo igualitário? Nós não estamos. Nós ainda temos muito que vencer, sabe, sobre isso, o combate ao racismo, para realmente vivenciar um mundo igualitário. Muito. Você sabe que eu sou fã do Nelson Mandela, né? E aí, estudando a história, o que ele enfrentou, né? Na época do apartheid lá, que era um absurdo de se dividir, brancos de um lado, negros do outro, não se misturavam. Não se misturavam, né? Então... a nossa história é muito triste, né? Sim. Então, a gente falta realmente conhecimento. Você imagina você ter um banheiro só para negros e para brancos, lugares que negros não frequentam. Então, assim, a gente mora numa cidade, né, que é muito, muito disso, assim, muito racista. Eu tive a oportunidade de, quando criança, frequentar, né? Meu pai era sócio do Grêmio. Mas o que meu pai passou, né, para ele chegar onde ele chegou? E então, você que é negro, você saiba disso, que você pode conseguir também, você pode conquistar seu espaço também. Nós temos que alcançar lugares aqui em Barretos que não estão sendo ocupados por pessoas negras, sabe? Eu vejo muito isso, né?
em relação a clubes, em relação a lugares. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. E você que acha que não tem racismo, é só você realmente refletir, que eu tenho certeza que você vai vivenciar. Sim, né? e precisamos unir forças, né, em combate realmente a essa discriminação que ainda existe. Então, a sua luta é a minha luta. Tá? Você sabe, a gente vem uma família, né, com uma amizade de muitos anos. Muitos anos. E nós defendemos muito isso. Eu acho um absurdo ainda existir, né, racismo. Nós somos, né, uma só raça, né, uma só cor, somos seres humanos. Acima de qualquer diferença de características físicas, né? Existe uma essência, um ser humano, que isso está acima, né, de tudo. Eu acho que isso é importante você falar e também as pessoas entenderem isso. Sim. Né? Que somos todos iguais no sentido, assim, de direitos e deveres. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi Tati. maravilhoso te ter aqui. Discutir um pouquinho aí, né, sobre essa questão dessa bandeira que você levanta com tanta maestria. Parabéns pelo seu trabalho, pela expressividade que você representa na cultura afrodescendente. Continue aí ajudando as pessoas a vencerem as crenças limitantes, Sim. romperem barreiras, que esse é o caminho. Eu que agradeço a oportunidade. E você que acredita que não é capaz, que não tem condição de estar, por exemplo, na política, que não tem condição de alcançar cargos de liderança, saiba que você tem sim. E nós somos o exemplo disso, nós não é? Nós podemos romper barreiras e realizar mesmo. O que nós quisermos, desde que seja realmente algo de um propósito maior. E eu acho que todo mundo tem um propósito nessa vida. Sim. Fica a reflexão. Obrigada. Obrigada.